Olá, estamos de volta com mais um programa Resenha do Cangaço. Você já ouviu falar de Jararaca, aquele cangaceiro que foi assassinado em Mossoró pela polícia. Mas você conhece um pouco da história de Jararaca antes de entrar para o cangaço? Sabe de onde ele é? Conhece lendas e histórias que envolvem o nome dele? Em instantes, vamos conversar sobre um livro que retrata a trajetória de José Leite de Santana, Jararaca. No programa de hoje nós iremos conversar sobre esta obra aqui. Jararaca, o cabra valente do Moxotó, de autoria de Paulo Medeiros Gastão, editora, coleção Sbeck, Universo das Caatingas, número 8, Mossoró, Rio Grande do Norte, 2016, o ano, 73 páginas. Paulo Medeiros Gastão, fundador e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, SBEC, foi secretário de comunicação da SBEC, membro do Instituto Cultural do Oeste Potiguar, ICOP, e de outras entidades culturais. Mais uma obra de Paulo que eu tenho o prazer de reler e comentar para você. Essa obra contém 73 páginas. A orelha da obra não diz muito sobre o que está escrito, apenas chama a atenção do leitor para mais uma obra do autor e diz da necessidade de se produzir outras obras, outros estudos sobre outros sujeitos envolvidos no movimento cangaço, como militares, coiteiros e outros personagens que vale a pena, né, você investigar, você conhecer como essas pessoas viviam, procediam. A obra ela não tem um sumário, ela não tem um roteiro de apresentação como tradicionalmente se tem em outras obras. A dedicatória é extensa e é feita a pessoas que o autor teve contato ou fez entrevistas, não necessariamente sobre a temática posta no livro. A obra começa com uma nota preliminar, fazendo um esclarecimento das dificuldades de se escrever sobre Jararaca. Haja vista o curto espaço de tempo vivido em sua região, como também no cangaço. E começa a obra com, eu vou chamar de item, em alguns momentos de títulos, já que não há uma definição de capítulo. O primeiro ponto, o primeiro item que o autor trabalha tem como título Buíque, origem. O autor descreve a região, a atividade econômica e toda a geografia da região onde nasceu e viveu José Leite de Santana. Situa o leitor no espaço de vivência do até então ex-cangaceiro José Leite de Santana. E, em seguida, trabalha com o item território de nascimento, Alagoa de Baixo, moderna. Aqui o autor faz uma pequena biografia do cangaceiro em sua infância e juventude e lista os parentes e amigos que estiveram em visita a Mossoró no ano de 1999. Visita esta acompanhada por Paulo Gastão e outros
componentes, outros membros da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço. No item Roteiros de Jararaca, aqui nos deparamos com o percurso feito por José Leite de Santana entre sua cidade, entre seu local de nascimento, até Maceió. E por que o autor faz esse percurso? Para mostrar como o jovem José Leite de Santana começa a sua vida saindo do espaço familiar e procurando uma forma de sobreviver em outra região. Daí vem o item Sentando Praça. Faz uma narrativa da entrada de José Leite no Exército, então com 19 anos, como soldado, e segue para o Rio de Janeiro, então capital federal, em seguida para São Paulo e posteriormente para o Rio Grande do Sul. Esse é um trajeto, percurso que o autor faz de José Leite de Santana ainda na juventude. Nesse ponto, o autor deixa o leitor sem informações precisas, tanto desse percurso, porque não há uma fonte documental sobre esse percurso, e se foi uma fonte oral, ele também não coloca para o leitor. Ele diz que o Zé Leite de Santana, ele provoca, ele faz, ele sai, ele foge, ele é um desertor do exército, mas também não apresenta nenhum documento, nenhuma fonte que comprove essa deserção. Apenas diz que ele desapareceu e retoma já no segundo momento, de volta para a região nordeste do Brasil, mais precisamente na cidade do Recife. E de Recife ele volta para a sua terra natal, de onde o autor já coloca um novo item com o título Do Lar Paterno Sumiu. A narrativa transcreve mostrando José Leite já entrando na vida do crime e, posteriormente, entrando no bando de Lampião. Quando entra no bando, pela sua experiência anterior no Exército, ele é encaminhado, ele fica responsável pelo ensinamento do manejo das armas, a experiência que ele já trazia do tempo do Exército. O autor vai reconstruindo a trajetória de Jararaca, sem, contudo, mostrar as suas fontes. E, mais uma vez, trata da entrada do Zé Leite do Cangaço. Trabalhando com hipóteses, mas sem dialogar com as fontes, o autor vai descrevendo o que poderia ter sido a trajetória de vida de José Leite, agora Jararaca. Segundo o autor, essa entrada, essa ida de Jararaca para o Cangaço teria sido mais ou menos entre os anos de 1926, aliás, 1925 e 1926. No item seguinte, o autor coloca o título Trajeto para Aurora. O autor continua sua narrativa mostrando o percurso de Jararaca até a cidade de Aurora e, posteriormente, a trajetória até a cidade de Mossoró, onde foi, depois do combate, preso e assassinado pela polícia do Rio Grande do Norte. No item Morte em Mossoró, aí o autor recorre a uma reportagem de jornal para narrar o histórico do cangaceiro já falecido. Ele se reporta a uma matéria do jornalista Nilo Santos, correspondente do jornal O Poti. A matéria é sobre o dia de finados e algumas narrativas em torno dos supostos milagres de José Leite de Santana, citando o caso de um pedreiro que teria alcançado uma graça. Outro ponto em que o autor dialoga com uma fonte é o que tem o título Religiosidade do Povo é Dúbia. Aqui, mais uma vez, o autor estabelece um diálogo com o sociólogo João Bosco Fernandes de Queiroz. Então,
diretor do Centro Histórico e Cultural Manuel Emetério e professor do curso de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O autor, o sociólogo, afirma que o apego ao ex-cangaceiro não tem fundamento, mas que o tema merece continuar sendo estudado, haja vista a sua polêmica. Outro item que o autor trabalha é assassinato na obscuridade. Mais uma vez, o autor recorre às suas fontes para construir uma narrativa. Dessa vez, a fonte é o pesquisador Raimundo Soares de Brito, que confirma, a partir de entrevistas realizadas com policiais que estiveram no cemitério na ocasião da morte de Jararaca, que as únicas palavras proferidas pelo cangaceiro foi: valha-me, Nossa Senhora, que não teria tido nenhuma discussão entre cangaceiros e policiais. O mesmo também nega que o cangaceiro teria cavado a sua própria cova. Essa é a abordagem feita por Raimundo Soares de Brito e transcrita na obra por Paulo Gastão. E conclui esse item com uma bibliografia específica sobre Jararaca. Aí ele foge à tradicional organização de obras, onde a bibliografia é sempre colocada no fim da obra e não no final de algum tópico. As citações, tudo bem, você pode colocar ali, citação, você faz a citação e coloca na rodapé, lá no rodapé, algum comentário à obra, mas do jeito que ele se fez com a mesma característica, com a mesma organização que é colocado lá no fim, uma bibliografia específica sobre Jararaca. Retornando a 1927, aqui a narrativa fica confusa, pois ao mesmo tempo que o autor demonstra a presença do cangaço na zona da mata, agreste e sertão, citando alguns nomes de cangaceiros, não estabelece uma linha de raciocínio para deixar o leitor em sintonia com sua narrativa. Em seguida, já aborda o retorno do bando após a derrota em Mossoró. Aí deixa o leitor sem entender um pouco o sentido desse item ou capítulo. Faz referência à visita do bando a Luís de Cazuza, na ocasião em que os cangaceiros compram rapadura a Luís de Cazuza, episódio esse já tratado aqui por mim em outras obras. Retoma mais uma vez a descrever os acontecimentos que antecederam a fracassada ou fracassado ataque a Mossoró. Aí continua a descrever o percurso do bando desde sua saída do Ceará até Mossoró. Então aí você vê um pouco de idas e vindas no texto que, se o leitor não ficar atento e não tiver um certo conhecimento sobre a temática, ele pode se perder um pouco. Inova em comparação a outras narrativas sobre a presença do bando em Mossoró, pois cita nomes de cangaceiros e suas origens. Essa é uma parte interessante da obra. Cada cangaceiro, membro do bando que esteve em Mossoró, o autor coloca o nome e a origem, a cidade, o estado que aquele cangaceiro nasceu e um pouco do percurso dele enquanto cangaceiro. Outra inovação que também, ao meu ver, não precisava estar na obra, mas o autor coloca, são alguns inquéritos policiais. Esse capítulo destoa um pouco dos demais. Ele mostra o processo, ele coloca em sua obra o processo de Pau dos Ferros, intimando todos os cangaceiros a comparecer à cidade de Pau dos Ferros para responderem processo. Não deixa de ser cômico você ler esse processo. Você imagina o oficial de justiça procurando cangaceiros para intimar para que esse cangaceiro compareça diante do delegado, posteriormente do juiz, para ser processado. Mas é um registro histórico que vale a pena
você ter acesso. Só está, na minha compreensão, um pouco fora da proposta do autor. Outro ponto que eu achei interessante na obra é a composição dos grupos. Ele faz a divisão em 5 grupos, liderados por Jararaca, Sabino, Macilon, Marinheiro e Lampião. Uma boa sacada do autor em descrever cada grupo e seu respectivo líder. No item Jararaca, entrevistado por Lauro da Escócia. Isso é bacana, porque ele faz não uma transcrição ipsiliter da entrevista, mas ele faz um comentário geral mostrando pontos principais da entrevista. Ele relata o diálogo, o momento em que Jararaca teve contato com o senhor Pedro Tomé, aquele senhor que viu, que se aproximou de Jararaca quando ele estava ferido, lá logo após a ponte que cruza o rio Mossoró, a ponte de trem, e foi esse senhor que entregou Jararaca à polícia. E outro momento, a chegada da volante do sargento Quelé, que vinha da Paraíba em perseguição ao bando. O sargento Quelé, com sua volante, chegou em Mossoró e teve um corre-corre, um medo, porque as pessoas pensavam que era o bando de Lampião voltando para saquear a cidade e libertar o Jararaca. Ele trabalha também, ele mostra em sua obra uma história que corre os sertões do Nordeste do Brasil. É a história de que Jararaca teria jogado para o alto uma criança e parado na ponta de um punhal. Perguntado a Jararaca sobre isso, e ele nega veementemente que ele teria cometido tal barbaridade. E nas nossas experiências, nossos contatos, nosso convívio, nós percebemos que esse fato ele é narrado com outros cangaceiros, não apenas com Jararaca. Em Mossoró, essa história está ligada a Jararaca. Mas quando você chega em outro estado, em outras cidades, outros cangaceiros, inclusive Lampião, já ouvi narrativas de que ele teria feito isso. Mas não existe nenhuma comprovação, eu nunca vi nenhum documento, sequer depoimento, de que esse fato pudesse ser verdade. Atrocidades e crimes bárbaros, os mais diversos possíveis. Mas esse, especialmente da criança, eu desconheço qualquer depoimento, qualquer documento que comprove que realmente isso tenha existido. Vamos agora para o meu parecer final. Mas antes eu quero pedir a você que acompanha o nosso canal, que está agora assistindo o nosso programa, que se inscreva, que dê o seu like, que compartilhe a nossa programação, que assista outros programas. Já existem várias resenhas de outras obras sobre o cangaço, assim como temos outros programas na nossa grade. E, mais uma vez, eu peço a você que participe, dê sua opinião, dê sua sugestão de livro. O canal é aberto, nosso programa é livre. Você pode fazer o seu comentário da resenha, você fique à vontade, né? Deixe lá o seu comentário e nós acompanhamos, nós lemos, nós temos recebido muitos comentários sobre as nossas resenhas. Alguns concordam, outros discordam, alguns elogios, algumas críticas, mas isso faz parte. Quando a gente torna público uma resenha, um trabalho, você está sujeito a receber um aplauso, mas também receber uma crítica. Isso faz a gente crescer porque a gente respeita a sua opinião, a gente respeita o seu comentário. A obra Jararaca, o Cabra Valente de Moxotó, é uma obra que carece de uma maior organização das discussões que o autor se propõe a fazer. Constrói uma narrativa empolgante sobre o cangaceiro, porém estabelece idas e vindas de fatos e temporalidades que termina por confundir o leitor que não conhece, que não tem familiaridade com a temática e, em especial, com a vida de Jararaca. O uso das fontes
também requer uma observação, pois não as cita e, quando estabelece o diálogo com os autores, faz de forma solta, sem seguir um padrão ou normas. Reconhecemos que o autor não é um profissional da história, nem tem a obrigação, pela sua formação, de seguir o que determina as normas dentro de uma universidade. Porém, é um escritor renomado e que poderia, sim, seguir essas normas para melhor trabalhar a sua produção especial. É uma obra descritiva, não faz uma análise dos fatos. É importante documento para preservar a memória do cangaço e do cangaceiro Jararaca, principalmente quando cita suas origens, período que esteve no exército e os familiares de Jararaca, que bem poderia ter aproveitado melhor as conversas que teve com os parentes do cangaceiro que foi assassinado em Mossoró. Poderia ter registrado essas conversas e ter dialogado, ter citado essas conversas em sua obra. Mas é uma obra boa, é uma obra que vale a pena você ter na sua estante, na sua biblioteca. Ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.